Boa noite, pessoal. Chegando a nossa hora. Fernanda. Deixa eu ver quem mais. Regina. Boa noite, Regina. Vocês podem me dar um ok aí se estão ouvindo direitinho, se a imagem tá legal. Eu nunca fiz essas chamadas ao vivo, não tenho a mínima ideia se tá dando certo aí para vocês. Ana Paula, boa noite. Ângela, boa noite, sejam bem-vindos. Rosane, boa noite, saudade. Então tá, pessoal, enquanto o pessoal tá chegando aí, é às 19h30, né, que começa o nosso trabalho. Só lembrando que a nossa casa espírita, apesar do prédio lá, né, estar fechado, as nossas atividades continuam aqui pelo Facebook normalmente, né. As nossas reuniões, né, temos as palestras às terças-feiras às 8h. Temos a irradiação nas quartas-feiras às 20h também, né? Às quintas-feiras, às 16h, nós temos a palestra. E no sábado, às 19h30, temos esse trabalho que lá na Casa Espírita é uma reunião dialogada, né? Por aqui a gente vai tentar fazer um pouquinho diferente, né? Mas, se for possível, que vocês possam interagir também. E vou convidar vocês, né? Como todas as nossas atividades sempre começam com uma prece, né? Que apesar de nós estarmos distantes fisicamente, né? Que nós possamos nos unir nesse momento, na mesma vibração, e vamos mentalizar a imagem do nosso Mestre Jesus Cristo, nos lembrando que Ele nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. E é em nome de Jesus Cristo que nós estamos reunidos aqui virtualmente para conversarmos, para estudarmos um pouquinho o Evangelho e os seus ensinamentos, e pedimos ao nosso Mestre o amparo e a proteção para que esse nosso trabalho possa ser benéfico para todos nós. E assim, agradecidos, vamos pedir permissão e darmos por aberto esse nosso encontro da noite de hoje. Muito bem, pessoal, como eu tinha dito lá na Casa Espírita, esta reunião é uma reunião dialogada, né? É um diálogo. Aqui ela vai acabar meio que sendo um monólogo, tá? Mas dentro do possível depois, se eu conseguir, vocês podem tentar interagir também, se quiserem colocar a sua contribuição, as suas perguntas, as suas dúvidas, né, sobre o que a gente está conversando aqui. E na medida do possível a gente vai trocando, porque a ideia assim para mim não é fazer uma palestra, até porque eu não sou palestrante, né? É uma conversa mesmo, uma troca. E o tema que nós vamos conversar hoje é o capítulo 20 do Evangelho, que trata dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores da última hora. Eu vou ler um pedacinho para a gente começar a interagir e depois aí nós vamos aos comentários. Diz assim, ó, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha.
tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. E esta parábola continua, né? Esse senhor, ele chama os trabalhadores lá no primeiro horário, chama outros num segundo tipo, chama uns às 6 da manhã, chama outros às 10, chama outros às 2 da tarde, outros às 5 e outros bem lá no final do dia. E ele oferece um denário, digamos que o valor de um dia de trabalho era um denário. E chega ao final do dia, né, ele pede a um trabalhador seu lá, um capataz, que vá fazer o pagamento, começando pelos últimos que haviam sido chamados, né? E ele faz o pagamento que havia sido combinado, um denário. Depois ele chama os outros trabalhadores que o antecederam, né, que eram antes daquele ali, e pagam um denário, e assim sucessivamente, até chamar aqueles trabalhadores que tinham sido os primeiros, e paga o mesmo valor. E eles ficam meio que, né, sem entender. Poxa vida, tu nos chamou às 6 horas da manhã, nós trabalhamos 12 horas e tu estás nos pagando esse valor. E os outros que trabalharam só 1 hora, tu estás pagando o mesmo valor. E aí o Senhor diz para eles: olha, qual o valor que eu combinei contigo? Não foi um denário? Foi. E eu não estou te pagando um denário? Está. Ele disse: pois então, né? Eu sou o dono. Se a minha apraz pagar esse valor para os outros, né? É um direito meu. Cuida do que eu te paguei, cuida do teu trabalho e tá tudo certo. Né? Então a gente pode fazer assim uma analogia desta parábola, né? Desses trabalhadores da vinha, com a nossa realidade. Né? A vinha, nós poderíamos dizer que é o nosso planeta, né? O nosso planeta Terra. Esses trabalhadores somos nós, né? E o Senhor da vinha é Deus. Então, nós podemos refletir assim, ó, a quantas encarnações que Deus está nos chamando para trabalhar. Né? Há muito tempo nós estamos sendo chamados para servir a Deus. E há muito tempo nós estamos protelando. Né? A gente, antes de reencarnar, vai lá, assume um compromisso, né? Nos comprometemos que vamos ser trabalhadores, que vamos, né, trabalhar nessa atividade. E chegamos aqui, nós acabamos esquecendo. Tomamos outro rumo. Fazemos outras atividades. Arrumamos desculpas. Aí a gente desencarna, volta para lá e se dá conta, não fiz o que eu tinha combinado. E aí nós pedimos outra oportunidade. E aí nós voltamos. E aí nós repetimos tudo de novo. Então, gente, assim, agora, né, não temos mais desculpa. Nós assumimos esse compromisso. Nós que professamos, né, a doutrina espírita, nós que acreditamos no espiritismo, não temos mais desculpa. Somos trabalhadores da última hora. É hora de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos. E a pergunta desse nosso trabalho, como eu disse, é uma reunião dialogada e sempre tem uma pergunta, né? A pergunta que nós temos hoje é assim, ó:
nós estamos atendendo ao chamado de Deus? Se vocês quiserem colocar aí a opinião de vocês, podem colocar, e se for possível eu vou falar aqui, né? E de que forma nós estamos atendendo a esse chamado de Deus, né? E eu me dei o direito de fazer um acréscimo nesta pergunta, né? Como é que nós estamos servindo a Deus nesses tempos de pandemia, né? Nós estamos vivendo uma situação que é atípica para todos nós, né? Eu acredito que ninguém tinha passado por uma situação como esta, que nós estamos isolados nas nossas casas, né? Não estamos podendo conviver com os nossos parentes, com os nossos amigos, né? Com os nossos colegas de trabalho, né? Estamos isolados. E o que é que nós estamos fazendo nesse nosso isolamento? Como é que nós estamos servindo a Deus? Ou nós estamos arrumando mais uma desculpa? Ah, não, porque eu estou isolada na minha casa, eu não posso servir a Deus. Será que nós não podemos? Como é que vocês acham que a gente pode servir a Deus nesse nosso isolamento? Eu fiz algumas anotações aqui, imaginando que se eu estivesse lá na casa espírita, reunida naquele círculo, o que o pessoal ia falar, né? O que eles iriam dizer. Então, coloquei algumas coisas. Eu acho assim, ó, uma das formas da gente servir a Deus é nós nos lembrarmos que Jesus Cristo nos disse que tudo aquilo que nós fizéssemos para um filho de Deus, nós estaríamos fazendo para Deus, né? Olha o que o Robson disse aqui, ó. Acho que é servindo ao nosso próximo naquilo que é possível e orando aqueles que não podemos ajudar materialmente, né? É exatamente isso que eu queria dizer, né? Tudo o que nós fizermos para o nosso próximo, nós vamos estar fazendo para Deus, né? Então, assim, nós podemos orar, né? Nós podemos pedir pelos nossos irmãos, nós podemos mandar vibrações amorosas para os nossos irmãos, né? Para os nossos parentes, para aqueles que nós sabemos que estão assim em situações muito piores que a nossa, né? Que estão em situações de dificuldade material, que estão em situação de doença nos seus lares, né? Nós podemos, aqui a Michele disse, ó, irradiar pensamentos e energias de amor e progresso, né? Nós podemos pedir para que eles tenham força, para que eles tenham coragem, para que eles sejam amparados nesse momento, né? Para que eles sejam protegidos. Então essa é uma forma também de nós servirmos a Deus nesse momento, né? Outra situação assim que nós podemos, quase todos nós, ó, a Ana Becker, lá de São Paulo, ela disse assim, ó, não disseminando o pânico, já é muito. Realmente, né, gente, já tem muito pânico. Se nós formos ver os nossos grupos de WhatsApp, as nossas redes sociais, cada dia é um pânico maior que o outro. Nós não precisamos nos conectar com isso, né? Nós não precisamos vibrar nesta energia. Nós já sabemos o que está acontecendo, nós já sabemos o que nós precisamos fazer e como é que nós precisamos nos cuidar. Então, assim, esse tipo de situação, de alarmismo, a gente não precisa se conectar com esse tipo de situação, né? Outra questão, assim, ó, todos nós temos parentes mais idosos que às vezes estão distantes, em outras cidades, em outros estados até, né? E que estão totalmente sós. Eu, particularmente, não gosto de falar ao telefone, né? Não faço ligação, a gente só se comunica por WhatsApp. Mas, nesses tempos agora, é importante as pessoas ouvirem a nossa voz. Então, não custa a gente pegar o nosso telefone e ligar para aquele nosso parente ou para aquele nosso amigo que está longe, né? Perguntar como é que ele está, se está tudo bem, né? O que ele tem feito, como é que foi o dia dele,
né? Eles gostam de ouvir a nossa voz, né? Então, é uma forma da gente servir a Deus, né? Fazendo uma ligação, conversando, né? Olha o que o Paulo diz aqui, ó. Fazendo esforços para nos tornarmos servidores do próximo, dando-lhe maior atenção, né? É mais ou menos isso que eu tinha falado, né? Se a gente perceber, às vezes alguém faz uma postagem numa rede social que a gente percebe que a pessoa não está bem, né? Ela está querendo nos dizer alguma coisa, né? A gente pode ligar para ele e perguntar, vem cá, como é que tu tá? Eu vi que tu colocaste isso, tu estás precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, né? A Daniele diz assim, ó, trazendo harmonia para nossa família, levando palavra amiga àqueles que precisam, né? A Fernanda nos diz servir a Deus mesmo em quarentena, oração, reflexão interna, mudança de comportamento, 1 quilo de alimento aos locais que estão arrecadando, né? Para ajudar as pessoas, não repassando vídeos falsos, né? Isso também assim é bem verdade o que está acontecendo, né? Uma coisa é a gente assim cumprir a quarentena dentro da nossa casa, com todo o conforto que nós temos, né? Com a geladeira com alimentos, com internet, com Netflix, né? Tem irmãos nossos que não tem nada disso, que eles trabalham durante o dia para se alimentarem à noite. E hoje eles estão sem trabalho, né? Esses ambulantes que trabalham na rua, diaristas, né? Jardineiros. Por outro lado, tem muitas pessoas que estão envolvidas para ajudar esses nossos irmãos que estão realizando ações de arrecadar alimentos. A nossa Casa Espírita é uma dessas instituições, né, que está arrecadando alimentos para oferecer a esses nossos irmãos. Então, isso também é uma forma de nós ajudarmos, né, contribuindo com 1 quilo de alimento, né. Pode parecer pouquinho, é só 1 quilo de alimento, eu não vou resolver a situação, né? Mas é que nem aquela historinha que a gente conhece do beija-flor levando uma gotinha de água para apagar um incêndio na floresta, né? É só uma gotinha de água. Mas se todos os beija-flores, né, e todos os passarinhos se unissem, cada um levasse uma gotinha, eles conseguiriam, né? Então, nós podemos ser esses beija-flores fazendo a nossa parte, né? A Regina diz ali, ajudando os moradores de rua também, né? Tem várias instituições que estão fornecendo alimentos também para esses moradores de rua. É só nós entrarmos na internet, nas nossas redes sociais, que a gente vai achar quem é que está promovendo essas ações e qual ação, né, que nós acreditamos que podemos contribuir fazendo isso. Nós vamos estar servindo a Deus nesse tempo de quarentena, né? Outra que eu coloquei aqui, né, que é ficar em casa. Se nós tivermos condições de ficar em casa, é claro, né? Porque, como dizem as pessoas mais antigas, cada um sabe onde aperta o seu sapato. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Mas se nós tivermos condições de ficar em casa, nós estaremos cumprindo a lei da nossa sociedade, né? Que nós temos uma lei agora que pede que a gente fique em casa, né? Para cuidar da nossa saúde e para cuidar das pessoas que têm mais risco, né? Que são os idosos, as pessoas que têm imunidade baixa. Então, no momento que nós estamos nos resguardando, nós estamos protegendo esses nossos irmãos, né? Então, estamos cumprindo uma lei que é dos homens, mas estamos cumprindo a lei de Deus também, né? Estamos servindo a Deus no momento que estamos cumprindo esta lei e nos preocupando com os nossos irmãos, né? Alguém tinha colocado assim de não espalhar notícias falsas, né? Porque às vezes a gente não se dá ao trabalho, a gente recebe uma notícia, né? E não se dá ao trabalho de verificar se ela é verdadeira ou não, né? E às vezes até com a intenção de ajudar, até com a intenção de ser útil,
nós acabamos repassando aquela notícia, né? E o outro que recebeu vai repassar, e o outro repassar, e assim vai, né? Só que uma hora essa notícia vai chegar lá em um irmão nosso que está numa situação de depressão, ou que está com uma síndrome do pânico, né? E o que que acontece? A gente vai acabar acelerando aquele estado em que ele está, né? Se ele já está numa situação de sofrimento, se ele já está numa situação depressiva, essa situação pode se acelerar recebendo uma mensagem dessas. Então, assim, ó, vamos procurar repartir notícias boas, né? Não vamos ser lunáticos também e fazer de conta que não está acontecendo nada. Não, está acontecendo. Está acontecendo uma situação bem séria. Mas vamos, dentro do possível, procurar mandar mensagens de otimismo, né? Procurar mandar vibrações amorosas, alegres, de esperança, né? Tendo a certeza, como dizia o Chico Xavier, que tudo passa, né? Tudo vai passar. Nós, quando escolhemos reencarnar aqui na Terra, esta reencarnação que nós estamos vivendo, nós sabíamos que íamos passar por isso. Nos foi dito que nós estaríamos aqui no ano de 2020 passando por esta situação de pandemia. Nós precisávamos passar por isso e nós aceitamos, né? Nós dissemos lá para os responsáveis, olha, conta comigo, eu vou dar conta, né? Então a gente não pode chegar aqui agora e se desesperar, né? E se revoltar e maldizer a Deus. Não, nós escolhemos, nós vamos dar conta. E os nossos irmãos que têm menos esclarecimento do que nós, eles precisam de nós. Eles precisam da nossa palavra, né? Eles precisam do nosso esclarecimento, porque às vezes eles estão numa situação tão difícil, de tanto sofrimento, de tanta dor, que a nossa palavra pode chegar até eles como um bálsamo, como uma tranquilidade, um conforto. Então nós temos que ficar bem para podermos sermos úteis, né? Porque é que nem aquela história do avião lá, né? Quando o avião está por cair, ou que ele está numa situação de emergência, né? Que caem aquelas máscaras, nós temos primeiro que nós colocar, né? Colocar a máscara em nós mesmos, para depois nós ajudarmos o nosso companheiro que está do nosso lado. Então, para nós podermos ajudar os nossos irmãos hoje, nós precisamos estar bem, né? Como é que a gente vai fazer para ficar bem? Vamos fazer prece, né? Vamos pedir ajuda para os nossos espíritos protetores, para o nosso anjo de guarda, se a gente preferir chamar assim, para Deus, para Jesus, né? Vamos procurar ler livros bons, mensagens boas, né? Assistir filmes bons na TV, né? Nós não precisamos ficar com a TV o dia inteiro ligado, porque é só o que tem. Parece que é só isso que está acontecendo, e não, estão acontecendo outras coisas. Então, vamos procurar ver, né, outros filmes, outros programas, entrevistas, né? A Vera está dizendo assim que é hora de solidariedade sem se envolver em política, com certeza, né? Isso não é hora de ninguém querer levar vantagem, né? É hora de união. Foi o que todos os países fizeram, né? Todo mundo se uniu para um bem maior, né? E é hora da gente estar unido, né? Nós todos somos irmãos. Todos os nossos semelhantes, independente da crença política que tenha, né? São nossos irmãos, são filhos de Deus, estamos todos no mesmo barco. Então não é hora de briga, não é hora de discussão, né? Que mais? Acho que é isso, né? Acho que esta é uma forma então da gente servir a Deus, né? Nesse momento, né? A outra coisa muito importante assim que eu acho que a gente pode fazer é nós nos lembrarmos daqueles comércios de bairro,
né? Porque está todo mundo numa situação difícil hoje. Mas aqueles pequenos comerciantes, aquele lá que tem um mercadinho, aquele que tem um açougue, né? Essas grandes redes, né, de lojistas, de supermercados, eles vão passar por esta fase tranquilo. Mas para aqueles outros que têm ali uma padaria pequenininha ou que tem um mercadinho, para eles vai ser difícil. Então vamos procurar comprar deles, comprar do mercadinho, né? Mesmo que seja mais caro um pouquinho até às vezes, né? Comprar daquele açougue, divulgar o trabalho, né? A gente tem uma amiga lá que é artesã, que faz crochê, a gente tem outra que faz tricô, a gente tem outra que é costureira, né? Vamos procurar divulgar nas nossas redes sociais o trabalho desses nossos amigos, né? Porque eles estão precisando também. Então, penso que essa também é uma forma de nós servirmos a Deus, né? Divulgando o trabalho desses nossos irmãos. O que a Ana diz ali também, ó. Pedir por aqueles que estão trabalhando por nós e que estamos em casa, né? É verdade, nós temos os médicos, os entregadores, né? Os motoboys, os motoristas de ônibus, os garis, né? Vocês já pensaram o que seria se toda essa gente parasse, né? Então vamos envolver esses profissionais nas nossas orações também, né? Nós estamos aqui com a internet, tem alguém que é responsável por nós estarmos com essa internet, com luz, com água, né? Vamos procurar lembrar desses nossos irmãos e envolver eles também nas nossas orações, né? Também estaremos servindo a Deus, com certeza, nesse momento. Tá bom, pessoal? Então, assim, muito obrigada pela contribuição de vocês. Desculpem os erros, as falhas. Eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, nem sabia o que era uma ao vivo dessas aqui. Pedi para a Michele lá me orientar, né? Então, espero que tenha conseguido dar um recadinho para vocês. E agora, como nós fazemos na nossa casa, né? Se vocês tiverem como deixar um copinho com água aí do lado para magnetizar, podem ir lá e pegar um copinho com água, que a gente vai pedir depois para essa água ser magnetizada, tá? O que nós fazemos nos sábados? Nós temos o hábito, sempre, de fazer uma prece pelos suicidas. E depois desta prece, nós temos um passe espiritual, né? Porque nós sabemos que o passe é uma transmissão de pensamento, é uma troca de energias que os nossos amigos do plano espiritual podem fazer por nós, né? Não necessariamente tem que ter alguém ali impondo as mãos. Então vamos fazer isso, vamos começar, né? Unindo os nossos pensamentos, então, pedindo a Deus, pedindo a Jesus Cristo, pedindo aos nossos mentores, aos trabalhadores de Jesus Cristo, que eles possam, nesse momento, aproveitar o que de melhor nós temos dentro de nós, os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, pensamentos, e que eles possam usar esta nossa energia e essas nossas intenções para levar aos nossos irmãos que saíram desta vida pelo meio do suicídio. Irmãos esses que, devido a situações de sofrimento, de dor, de desespero, não aguentando a carga que eles julgavam ser pesada demais, resolveram dar um término à sua existência, sem saberem que o que eles estavam exterminando era apenas o corpo físico, uma vez que somos espíritos imortais. E uma vez que Deus nos deu a vida, e somente a Ele cabe tirá-la no momento adequado. Mas que não é por isto que esses nossos irmãos não são merecedores do nosso amor, do nosso afeto,
e do nosso desejo sincero que onde quer que eles estejam, possam sentir a aproximação dos trabalhadores de Jesus Cristo, convidando-os para que possam sair desta situação de dor e de sofrimento, para que possam se recompor e entender que estão mais vivos do que nunca e que são merecedores de esclarecimento, de ajuda e de novas oportunidades. Envolve, Pai, a todos esses nossos irmãos com energias recuperadoras, reparativas, salutares, para que eles possam, muito em breve, estarem reestabelecidos. E pedimos também por todos aqueles nossos irmãos que nesse momento possam estar pensando em cometer esse ato, que junto deles também possam se aproximar os trabalhadores do Cristo, inspirando-lhes esperanças, pedindo-lhes que adiem esse momento, mostrando a eles que novos caminhos e novas oportunidades sempre são possíveis, para que eles tirem essas ideias da sua cabeça, do seu espírito e que possam entender que enquanto há vida, há esperança e que toda situação, por mais triste, por mais dramática que possa parecer, sempre tem uma saída. E vamos agora então para o segundo momento do nosso encontro, que é o passe espiritual. Vamos também, nesse momento, procurarmos entrar em sintonia, lembrando da imagem do nosso Mestre Jesus Cristo e pedindo aos nossos protetores, aos nossos mentores, que possam envolver-nos com energias amorosas, positivas, de saúde, de vigor, com vibrações de luz, de esperança, que possamos receber nesse momento energias reparadoras para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. E que hoje, durante o nosso sono, possamos continuar recebendo esse atendimento. Que a água que nós deixamos aqui ao lado também possa ser magnetizada por esses nossos irmãos, recebendo as propriedades que são necessárias para a nossa saúde física e para a nossa saúde espiritual. E que possamos, a partir de hoje, amanhã, durante a semana que vai começar, estarmos a serviço de Deus, conforme o que nós conversamos hoje, procurando servir e sermos úteis ao nosso próximo. E assim agradecidos a Deus, ao Cristo e a todos vocês que nos acompanharam nesta atividade, nós pedimos permissão para encerrarmos esse nosso encontro da noite de hoje. Muito obrigada a todos vocês, que todos tenham uma boa noite, um bom descanso, um bom domingo e que a semana que se aproxima seja de muito amor, muita luz e muita saúde para todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.